Bom dia, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a casa de vocês, sobre a vida de vocês. Tá? Dando continuidade, no dia de hoje nós vamos dar início ao livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, ele literalmente ele é uma continuidade do final do livro de Gênesis. O livro de Êxodo ele vai começar com um pequeno resumo sobre as famílias de Jacó que chegaram no Egito. Vai dizer que eles se multiplicaram muito, usa um termo grandissimamente, e as gerações se passam, né? Porque a história de Êxodo ela é narrada já não mais com os primeiros que chegaram lá, claro. Lá na frente a gente vai ver que entre um final do capítulo, entre o final de Gênesis e o início de Êxodo são aproximadamente 400 anos, né? Aqui ainda não fala, não tem essa informação, mas ao longo da história a gente vai ter essa informação. Então, o livro de Êxodo não é mais referente aos primeiros que estavam lá, né? Não é mais referente a José, não é mais referente aos 12, aos 70 que chegaram. Agora a Bíblia já vai dizer que existe um povo muito grande. A Bíblia já vai dizer que existe muita gente, muita gente. E ele começa dizendo que o primeiro faraó, não que conhecia José, já não existe mais, que são 4 gerações, pelo menos, que aonde essa história se passa. E a Bíblia vai começar a dizer que o faraó, não que conhecia José, não é mais o mesmo. Então, ele percebe que o povo de Israel cresceu de tal forma que isso gera um medo no coração desse faraó. Qual era o medo deles? O medo de Faraó era que esse povo crescesse tanto, 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 a ponto deles se juntarem com os inimigos do Egito para que eles pudessem tomar a terra do Egito, de tão grande que esse povo já era. Então ele teve uma ideia. Essa ideia foi sobrecarregar, né? No primeiro momento era sobrecarregar aqueles que trabalhavam, as pessoas que trabalhavam no campo. Isso não deu certo. E depois ele teve uma outra ideia, matar os filhos que começassem a nascer. Então ele pega as parteiras e dá a instrução de que elas deveriam matar principalmente os homens. Se nascesse homem, era para pegar e jogar no rio Nilo, matar, fazer alguma coisa. As parteiras não atendem a ordem de Faraó, elas inventam, elas dão lá uma desculpa para Faraó, falam assim, olha, as hebreias, elas são muito espertas. Antes mesmo da gente chegar na casa delas, o filho já nasceu e a gente não tem mais o que fazer. Inclusive, a Bíblia vai dizer que por essa atitude, Deus as abençoou e deu a elas as suas próprias casas, as suas próprias moradas, as suas próprias famílias. Né? E já que isso não funcionou, então esse mesmo faraó ele baixa um decreto. E o decreto qual era? Toda criança que nascesse, né, ele deu ordem ao seu exército, aos seus soldados, tudo isso no capítulo 1. Ele deu ordem aos seus soldados para literalmente passar pelas casas. Toda criança que nascesse, se fosse homem, deveria ser morto. É nesse contexto que nasce Moisés. Moisés nasce, a mãe de Moisés, sabendo dessa ordem que tinha, esconde a sua gestação, esconde o nascimento de Moisés, e diz a Bíblia que por 3 meses ela tentou esconder. Só que aí não se consegue esconder uma criança por muito tempo. Então ela percebeu o perigo que ela corria, que o menino corria. Então ela teve uma ideia. Pegou o garoto, botou. A Bíblia fala de uma arca de junco, é com uma cesta. Ela literalmente fez uma cesta, só que a Bíblia fala de arca. E aí essa arca também nos remete àquela mesma arca, né, que Noé construiu. Claro que materiais diferentes, mas a ideia, o conceito é o mesmo de proteger, né?
E nesse contexto ela coloca Moisés dentro dessa arca. E a Bíblia vai dizer que ela coloca a criança às margens do rio Nilo. E a sua irmã, ela fica vendo de longe o que acontece, ao passo que, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó, desse Faraó que está lá atualmente, junto com as suas servas, as suas donzelas, vão se banhar no rio, né? E aí uma das suas donzelas vão passear pelas margens do rio Nilo e acaba vendo a arca, né? Acaba vendo a cesta onde Moisés estava e vai lá e pega. Pega a cesta e percebe que dentro da cesta tem uma criança de 3 meses. Ela leva essa cesta até a filha de Faraó. A Bíblia vai dizer que a filha de Faraó se encanta, gosta do menino. A irmã de Moisés, assistindo tudo isso de longe, vai até ela e diz: olha, a senhora gostaria que eu chamasse uma ama de leite para cuidar dessa criança? E aí a filha de Faraó gostou da ideia. E a irmã de Moisés vai dizer o quê? Ela chama a própria mãe do Moisés, né? A própria mãe dela. Né? Aqui a Bíblia ainda não dá um nome, mas lá na frente a gente vai saber que é Miriam. E aí Miriam pega a mãe dele e fala: está aqui o menino, a filha de Faraó vai pagar a senhora para cuidar do seu próprio filho. E aí é feito um acordo entre a filha de Faraó e a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés cuida da criança até uma certa idade. Então, no capítulo 2 vai dizer: quando Moisés já grande, ela entrega Moisés para a filha de Faraó e a filha de Faraó passa a cuidar de Moisés, adota Moisés como filho e Moisés passa a viver no palácio juntamente com Moisés. E aí o capítulo 2 vai continuar dizendo que Moisés já grande, Moisés já adulto, ele vai passear, ele presencia um egípcio maltratando um hebreu, porque ele mora no palácio, mas ele sabe a descendência dele, ele sabe a origem dele. Né? Aqui já fica até uma lição: nunca esqueça de onde você veio. Você vai ter sucesso na vida, você vai ter, você vai ser elevado a lugares altos, mas nunca esqueça a sua origem. Nunca. Isso é um princípio. Nunca esqueça de onde você veio. Só que Moisés, no ímpeto da sua juventude, no ímpeto, né, da sua mocidade, ele acaba fazendo justiça com as próprias mãos, ou seja, ele mata o egípcio, porque estava maltratando os seus irmãos. Ou seja, ele vai fazer justiça, mas acaba fazendo justiça de forma errada. E aí a Bíblia vai dizer que ele enterra o corpo do egípcio na areia, e depois de um tempo ele vai passear também novamente ali pela área de trabalho dos seus irmãos, dos hebreus, e ele percebe que um hebreu está brigando com outro hebreu. E aí ele vai com aquele que está sendo o agressor dos seus irmãos, ele vai chamar a atenção. E aí esses que estão brigando falam: quem é você para falar com a gente assim? Né? Literalmente ele diz: quem é você? Vai fazer comigo a mesma coisa que tu fez com o egípcio? E aí o Moisés, ele cai numa real, ele percebe que o crime que ele cometeu teve testemunhas. Ou seja, nada fica escondido diante de Deus. Ou seja, a partir desse momento ele fica com medo, ele foge do Egito. Por quê? Porque a notícia do assassinato chega até Faraó. Faraó manda matar Moisés, só que antes disso ele foge. E a Bíblia vai dizer que ele vai para o deserto de Midian. E no deserto de Midian ele conhece a sua esposa, né? E aí tem a história do poço, que elas vão tirar água para dar água para o rebanho. Chega pastores de outras localidades, tentam afastá-las, ele vai lá e defende, né, as filhas de Reuel, que lá na frente a gente vai ver que esse Reuel é o Jetro, né, que é o seu sogro, e por conta disso ele é convidado a fazer uma refeição na casa de Reuel, e ali Reuel dá
uma de suas filhas como esposa de Moisés. Então, esse basicamente é o resumo do capítulo 1 e do capítulo 2 de Êxodo. E aqui a gente vai ver a história de Moisés por longos capítulos, e aqui começa também a história da nação de Israel, né? Aqui começa também a história do povo de Deus, e aqui é onde eles começam a ser chamados dos hebreus, onde a gente vai caminhar junto com ele, desde o momento que Moisés se levanta para libertá-los do Egito, até a peregrinação que será feita pelo deserto. Mas é claro que isso é assunto para mais tarde, é assunto para outros vídeos, e por enquanto a gente vai ficar com o capítulo 1 e o capítulo 2, que é o início, né, de toda essa trajetória de Moisés. Tá bom? Então, mais uma vez, fica com Deus, beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando muito. Acompanha a gente, tá? Segue a gente aí no Instagram, segue a gente lá no YouTube. A gente está tentando atualizar todas essas redes sociais. Eu creio, não tenho dúvida que isso vai ser bênção para você, assim como está sendo bênção para a minha vida, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.